Não é como em 2014, se você olha as pesquisas de um ano antes, era já o Aécio e o Eduardo Campos e a Dilma, com números não muito diferentes do que acabou aparecendo no resultado final. Você já sabia quem eram os candidatos e tinha mais ou menos a ideia dos números. Agora, você não tem nem ideia exatamente quem vão ser os candidatos, por que partido, quais serão esses candidatos, que tipo de aliança vai ser formada. Eu converso agora com Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Queria saber contigo se o otimismo com a economia tem prazo de validade. Esse é o grande problema, né? A gente fala hoje de crescimento na economia brasileira, a gente já está vendo isso acontecer em 2017, não é nenhum grande crescimento, é 1%, mas é bem melhor do que cair 3,5% como estava, e ano que vem, muito provavelmente, a gente vai ter um resultado bem interessante, em torno de 3% de expansão. A questão não é mais 2017, que já está acabando, nem 2018, a questão é 2019, né? A gente consegue garantir um bom resultado no ano que vem, mas, infelizmente, no meio desse caminho tem uma eleição, e uma eleição que está cada vez mais incerta, que a gente tem um monte de candidatos hoje, candidatos com posições muito divergentes, e infelizmente os candidatos que estão na ponta hoje são francamente contra as reformas que estão aí. Então, quando você olha esses candidatos potencialmente, se eventualmente eles ganharem ano que vem, um deles ganhar, a gente vê 2019 voltando a uma situação mais complicada, né? Então, assim, dá para garantir 2018 bem, daí para frente depende essencialmente do resultado eleitoral. Sérgio, com que cenários vocês estão trabalhando? A gente trabalha assim, o cenário ainda é muito incerto, porque a gente está com um ano de distância praticamente da eleição no ano que vem, e você tem uma quantidade enorme de candidatos aparecendo, né? Inclusive alguns que começam a aparecer que nem estavam ainda sendo sondados, como é o caso, por exemplo, do Luciano Huck, que apareceu mais prontamente nas últimas semanas e pode eventualmente virar candidato. Joaquim Barbosa, né, ex-presidente do Supremo, também pode virar candidato. Enfim, a gente está aumentando a quantidade de candidatos que a gente tem no Brasil hoje. A nossa possibilidade que a gente vê para o ano que vem é que estes dois candidatos de posições extremadas hoje que estão à frente, o Lula e o Bolsonaro, vão ter algumas dificuldades muito grandes ao longo da eleição. O Lula, pelas questões óbvias em relação à parte jurídica, né? Ele muito provavelmente vai acabar sendo condenado em segunda instância, já foi condenado em primeira instância, vai ficar nas mãos do Supremo decidir se ele vai ser candidato ou não. O nosso cenário é que ele provavelmente não será candidato, que a Justiça vai eventualmente barrar essa possibilidade, mas não dá para dizer isso com certeza, tem uma grande chance sim, eventualmente, de ele ser candidato. E o Bolsonaro é aquele candidato que faz todo o barulho que a gente está vendo, mas não tem a consistência necessária para passar por todo o processo. Então, eu acho que quando chegar nos debates, na propaganda ano que vem, vai aparecer o que de fato pensa o Bolsonaro, e acho que a candidatura dele tende a arrefecer. Então, no frigir dos ovos, no final, você vai ter mais ou menos os candidatos de centro ali aparecendo, né? O Alckmin está se mobilizando, o Dória, eventualmente, ainda é uma peça importante nesse cenário, os nomes que eu falei anteriormente também podem ser candidatos, Henrique Meirelles, da Fazenda, também está se colocando como candidato. Enfim, você tem uma grande possibilidade desses nomes do centro ganharem um pouco de apoio da população ao longo do ano. E numa impossibilidade de candidatura do Lula? Aí eu acho que facilita ainda mais, porque talvez um problema que a gente tem que olhar com cuidado em 2018 é o seguinte: quando você tem muitos candidatos, e candidatos potencialmente para ter tipo 5 a 10% de votos, quer dizer, são nomes conhecidos, então pode arregimentar uma parcela razoável da população nesses números, você pode ter candidatos que vão para o segundo turno que tenham 15% dos votos. Né? O Bolsonaro é um candidato que hoje, por mais que ele caia e eventualmente desmorone, ele pode eventualmente conseguir esses 15%. O PT, se não for o Lula tem a capacidade de construir candidatos. Pode ser que ele consiga construir um candidato no ano que vem, e quem sempre votou no PT, independentemente de quem é o candidato, porque acredita no PT, eventualmente você tem 15, 20% da população que é assim. Historicamente, a gente vê a votação do PT nesses patamares, né? Então,
você tem dois candidatos, se tiverem ali 15%, 20%, a gente pode conseguir ir para o segundo turno, mesmo sem o Lula, né? Então, assim, a expectativa que a gente tem é que esses candidatos de centro, ao longo do ano que vem, tendam a se unir da melhor forma possível, né? E não tenha tanta divergência nessas posições de centro, porque se isso acontecer, a gente pode, infelizmente, repetir o que aconteceu em 89. Tinha um monte de candidato de centro, você foi extrema esquerda, extrema direita para o resultado final, né? Hoje o Lula é mais parecido, guardadas as devidas proporções, com aquele Lula de 89, né? O Lulinha Paz Amor de 2002. E o Bolsonaro não é o Collor. O Collor tinha convicções de direita na parte econômica que ficaram claras depois, quando ele virou presidente, né? O Bolsonaro, ele ainda tem um viés estatista dentro dele, por conta da sua predileção pelos militares e pelo que eles fizeram na década de 70, que foi amplamente estatizante. Então, eu fico com a percepção de que, se qualquer um desses ganhar, a gente vai ter dificuldade até mais do que aconteceu na eleição de 89. Uma certa tendência extremista que vimos em várias partes do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, você acha que o Brasil pode repetir ao escolher um candidato com tendência também extremista? O que eu acho interessante de tudo o que aconteceu ano passado, né, a gente teve dois movimentos que foram prenúncio do caos, né? Primeiro o Brexit, que ninguém imaginava, na metade do ano, e depois o Trump eleito, né? Duas coisas muito improváveis. Muito fruto da famosa fake news agora, que ajudou muito esses candidatos e essas posições a vencerem. Eu acho que, ao mesmo tempo que essas posições venceram, acho que a população, especialmente a população dos países envolvidos, viram quão prejudicial isso pode ser. Então, a gente viu o resultado na eleição desse ano, a Macron ganhar na França, a Merkel repetir o resultado de vitória na Alemanha, por mais que tenha que fazer uma composição maior do que no passado, mas ela no final ganhou a eleição, né? A Holanda também, na eleição de março, a extrema-direita perdeu. Então, assim, você teve eleições ao longo desse ano que, se repetisse o cenário do ano passado, você poderia entrar a Europa também no caos que os Estados Unidos estão um pouco hoje, né? Então, eu acho que o Trump teve um efeito aqui reverso, de mostrar, olha o que é um presidente populista, olha o que ele causa de perturbação e dificuldades para um país por ser um presidente dessa forma. Então, esse pode ser um elemento para ajudar a impedir que candidatos que a gente tem aqui no Brasil tenham o potencial de vitória. Talvez um pouco da dificuldade dessa conversa toda que eu estou colocando também é que dois candidatos que estão surgindo hoje, que têm esse viés de centro e poderiam ser racionais na parte econômica, que são o Dória e o Luciano Huck, eles poderiam ser chamados dos nossos Trumps, né? Porque eles também vêm da televisão, o Dória mais ainda, né? Foi até apresentador do programa Aprendiz aqui, como o Trump foi lá nos Estados Unidos. Então tem essa carreira, de certa forma, um pouco parecida, mas é totalmente diferente em termos de qualidade do que seria como presidente quando você compara com o Trump. Então, assim, está muito em aberto, né? Mesmo você pensar um efeito reverso que o Trump poderia ter aqui, os dois candidatos hoje de centro que estão mais ou menos aparecendo com chances, porque tem uma racionalidade, tem um carisma, e isso é extremamente importante na eleição do ano que vem, eles podem ser atrelados à imagem do Trump. Só para a gente ter ideia de como vai ser difícil a eleição em 2018. Em assumindo um candidato aí com uma nova postura e sem tradição na política, como é que fica a situação na negociação com o Congresso? Essa maior incerteza que você tem quando você vê um candidato como Joaquim Barbosa e o Luciano Huck, né? Dois candidatos que vêm de fora totalmente da esfera política, né? O Joaquim, pelo menos, ele foi do Supremo, então tem uma presença um pouco maior nesse sentido, mas os dois, eu acho que tem que trabalhar muito essa capacidade de negociação no Congresso. O Temer é tudo isso que a gente viu na questão jurídica e moral ao longo desse ano, todas as dificuldades do mandato dele, mas ele conseguiu juntar uma belíssima equipe econômica e ele conhecia o Congresso com a palma da mão. Ele conseguiu aprovar a maior parte das coisas relevantes em pouquíssimo tempo. Faltou a Previdência porque deu justamente a crise de maio, né? Mas ele conseguiu colocar muita coisa de pé. Será que um Luciano Huck, um Joaquim Barbosa conseguiria ter essa capacidade de fazer o Congresso votar o que é necessário, especialmente sabendo como vai ser importante em 2019 a reforma da Previdência e manter o ajuste fiscal que começou a ser feito ano passado? O Joaquim Barbosa talvez seja mais complicado ainda, por conta dele ter sido do Supremo e ter tido toda a dificuldade de relacionamento do Supremo quando ele foi presidente, na época do mensalão, com o Congresso. Então, isso aí pode colocar um certo atrito também na relação dele com o Congresso. O Luciano, por ser extremamente novo, não saber como lidar, ele vai precisar montar uma equipe política, né, como o Lula fez lá atrás em 2002. Enfim, são possibilidades interessantes que podem dar bons resultados, mas assim, não tem aquele candidato
hoje que a gente vê é bom e tem muita chance de ganhar, né? O mais próximo disso talvez seja o Alckmin, por toda a experiência dele aqui em São Paulo, né? Mas é um candidato que não está conseguindo alavancar, ainda tem certas dificuldades. Então, assim, está extremamente aberta a eleição do ano que vem. Não é como em 2014, se você olha as pesquisas de um ano antes, era já o Aécio e o Eduardo Campos e a Dilma, com números não muito diferentes do que acabou aparecendo no resultado final. Você já sabia quem eram os candidatos e tinha mais ou menos a ideia dos números. Agora, você não tem nem ideia exatamente quem vão ser os candidatos, por que partido, quais serão esses candidatos, que tipo de aliança você vai ser formada e com um monte de risco, né? Porque por mais que tinha os três ali, a Dilma era aquilo tudo que a gente conhecia, mas é uma presidente que já era presidência, já sabia mais ou menos como lidar, apesar de depois, a partir de 2015, ter sido o desastre que foi, né? Então, nesse sentido, provavelmente a pior eleição que a gente teve em muitas décadas, pelo grau de incerteza que coloca e dificuldade de você ver um cenário saindo daí. E em assumindo um candidato que não dê continuidade às reformas do atual governo interino? Aí a gente entra numa situação muito complicada, né? Todo o cenário de crescimento para o futuro, ele só ocorre se você continuar fazendo as reformas. Então, se ganha alguém de centro, beleza, o crescimento é de 3% para cima de média de 2019 em diante, né? Pelo menos aí no primeiro mandato do próximo presidente. Se não for, a gente pode ter um grande risco de já voltar em recessão em 2019, porque vai ser um candidato que vai querer desmontar muitas das coisas que foram feitas ao longo dos últimos anos. Joga o Brasil de novo num risco regulatório, numa incerteza jurídica muito grande, depois de tantos anos, desde o ano passado, de o governo tentar recolocar a certeza jurídica nas decisões empresariais no Brasil, né? Então, se aprovou uma reforma trabalhista, aí chega um presidente que vou desmontar toda a reforma trabalhista. Se aprovou uma regra do teto, vou desmontar a regra do teto. Não vou aprovar a reforma da Previdência. Enfim, esse tipo de negar as reformas que foram feitas por conta deste apelo populista, com certeza imediatamente vai jogar o Brasil em recessão em 2019. Por quê? Você vai aumentar o risco absurdamente, a taxa de câmbio vai subir muito, taxa de câmbio subir muito, a inflação vai acelerar, o Banco Central vai ter que subir taxa de juros, e essa taxa de juros provavelmente vai fazer a economia entrar em recessão. Num cenário fiscal muito complicado, o potencial de você ampliar o déficit público, ampliar a dívida, cresce enormemente. Então, se isso acontecer, diferente de 2014, por exemplo, você tem um fiscal hoje que está muito mais complicado. Um presidente que quer desmontar tudo isso, além de ter o efeito do câmbio, vai ter o efeito de você ter uma taxa de juros muito elevada por conta do risco fiscal. O mercado vai cobrar essa taxa de juros muito elevada. Então, é muito fácil você ver a economia desmontar se isso acontecer. E isso eu falo que eu acho que pode ser o caso, se seja o Lula, seja o Bolsonaro. São candidatos que trazem esse espectro de desmontar o que foi feito até agora. E mesmo que não desmontem, não é de continuar o que está sendo feito, que é igualmente complicado. Sérgio Vale, muito obrigada por mais essa entrevista aqui para a gente, para a Ducascope TV. Eu que agradeço, foi um prazer. Luciene Miranda para a Ducascope TV.